Olá! Nessa aula eu vou mostrar para vocês as ideias básicas para inserir expressões matemáticas em um código-fonte do LaTeX. Eu vou mostrar isso através de um exemplo, de um caso, de fato que a gente tem aqui nesse quadro, escrevi à mão, é uma sequência para demonstrar a fórmula geral de uma equação, da solução de uma equação de segundo grau, com uma única variável, no caso aqui a variável x, a famosa fórmula Bhaskara, x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2 vezes a. Essa sequência de expressões, de fato, é a demonstração dessa fórmula geral, e o que a gente vai fazer é um pequeno texto em que a gente insere essas expressões, explica essas expressões e chega à nossa solução geral de uma equação de segundo grau. Então nós vamos começar aqui com o nosso TeXworks, e vamos fazer o que usualmente a gente faz, tá? Como eu fiz em sala de aula, eu gosto de usar como compilador do LaTeX o compilador LuaLaTeX. Então eu já deixei aqui selecionado o LuaLaTeX como meu compilador principal, tá? Se vocês forem trabalhar com TeXworks, vocês podem deixar isso configurado no TeXworks de vocês, caso vocês prefiram também usar o LuaLaTeX, simplesmente vocês podem vir na opção aqui de edição, Edit, preferências e escolher aqui no Typesetting, Processing Tools, Default, escolha como default LuaLaTeX, tá ok? Ou vocês escolhem o default que vocês quiserem, tá ok? Bom, eu vou usar o LuaLaTeX, Então vamos começar a inserir nosso código, tá? Mas eu vou dar algumas dicas, que podem aumentar a produtividade de vocês usando o TeXworks, tá? Eu não vou dar tantas dicas assim, porque efetivamente esse não é o editor de texto que eu usualmente uso para inserir código, para criar código-fonte do LaTeX. Mas como ele é o editor de texto facilmente acessível, a gente vai usar ele, tá? Então a gente começaria o nosso código-fonte usualmente declarando qual que é a classe de documentos que a gente quer usar, A gente começa declarando, a gente vai escrever document class. Bom, eu posso escrever document class e abrir chaves para entrar a classe de documentos, mas no TeXworks eu tenho a opção de começar a escrever document class e teclar a tecla de tabulação. O que ele faz? Ele tenta completar o comando que você deu. Tá? Se ele achar mais de um comando, ele vai dar, você dando a tecla de tabulação, ele vai circulando entre opções que talvez você queira usar. A gente quer o document class mesmo, então eu vou escolher a classe de documentos article, tá? Vamos fazer um artigo, ok? Então vamos agora inserir os packages que a gente quer usar, tá? Eu quero usar um package para usar a língua brasileira, português do Brasil, Então eu vou dar o comando use package, e eu vou usar o package polyglossia, polyglossia, vocês poderiam usar alternativamente esse package, O package, eu vou colocar o comando aqui embaixo, tá? O package, use package, agora vai completar, O package Babel, De fato, se eu fosse usar o package Babel, vou pedir para ele completar de novo, use package, eu gostaria de colocar com a opção Brasil. Veja, quando ele fez essa autocompleção, vocês podem ver que aqui entre as chaves tem um pontinho. Esse pontinho está indicando o seguinte: se você teclar a tecla Ctrl e a tecla de tabulação simultaneamente, ele vai pular para onde está esse pontinho para você colocar o resto do seu comando. Seria aqui Babel, ok? Bom, eu costumo usar o polyglossia, então eu vou deixar essa linha aqui comentada. Como é que eu faço para comentar uma linha? Eu aperto a tecla Ctrl e a tecla de perdão, aqui não fiz correto, com a tecla Ctrl Shift e a tecla de fechar colchetes, É claro que eu também poderia simplesmente colocar, inserir manualmente, o caractere de tabulação, de comentário, que no caso do LaTeX é um símbolo de percentual. Um outro package que eu vou querer usar aqui, que é bom a gente usar quando tiver
usando matemática, tá? É o package Math Tools, tá? São ferramentas matemáticas, né? Ele provê alguns recursos adicionais para a gente digitar entradas matemáticas. Bom, então vamos lá. Vamos começar então. Sim, vamos criar um título, né? Então eu vou começar a escrever barra. Comecei a escrever title, né? Se eu der um tab, ele vai completar, né? Abrir e fechar o colchete, que é muito bom, né? E deixar o cursor entre os dois colchetes para a gente completar o título que a gente quer. O título que eu quero aqui é Solução Geral para Equações de segundo grau com uma variável. Ok? Então entramos aqui o título, vamos colocar o autor, tá? Eu vou também novamente fazer a mesma coisa, né? Eu começo a escrever, dou um tab, ele completa o meu comando, se ele souber como completar, né? Vou colocar aqui o meu nome, vocês podem colocar o nome de vocês ou qualquer nome que vocês queiram inventar, né? Só um exercício que a gente está fazendo. E vou começar o nosso documento. Então, se vocês estão lembrados, para a gente começar um documento, a gente cria um environment, né? Um ambiente, documents, né? O TechWork ele tem um shortcut para criar esses environments. Normalmente esse shortcut começa, de fato é um shortcut, enfim, isso é um atalho, né? Eu insiro B de begin e começo, né, com as primeiras letras do environment que eu quero criar, né? Eu quero criar um environment documents, então eu vou dar bdoc. Se eu der tab, tá, ele já sabe que eu quero criar um document, né? Vamos criar um abstract agora, só para a gente ter, né, um abstract. Tá? Então eu vou começar a fazer a mesma coisa, BABS. Teclo Tab e ele já cria de novo, né, para nós esse ambiente abstract. Tá? Eu vou inserir aqui, né, um texto simples para o nosso abstract, né, tipo esse artigo, né, mostra a solução geral para uma equação do tipo. Tá? E eu vou escrever aqui o tipo de equação. Né? Agora vamos começar a entrar então a nossa matemática. Né? Eu quero inserir aqui uma equação do tipo ax ao quadrado mais bx mais c é igual a zero. Né? E eu quero inserir isso de uma forma inline, né? Quer dizer, eu quero que a equação fique na mesma linha na qual eu estou inserindo o meu texto. Tá? Bom, como é que eu faço isso no LaTeX? A gente tem algumas alternativas para inserir essa equação no formato inline. Tá? Então eu vou passar por alguma delas. Tá? A primeira delas, tá, é uma solução que de fato vem do TeX. Né? Vocês estão lembrados que o LaTeX é um conjunto de macros construídas em cima de uma linguagem mais básica chamada TeX. E o TeX, quando eu quero inserir uma equação, uma expressão matemática inline, eu começo com um cifrão. Tá? Então, o cifrão é um símbolo reservado no LaTeX. Quando eu coloco um cifrão, ele está entendendo que eu vou começar aqui uma expressão matemática. Né? Como que eu começaria essa expressão matemática? Bom, eu quero escrever ax ao quadrado. Para fazer um número elevado ao quadrado, eu ponho x circunflexo 2. Né? De fato, x circunflexo qualquer coisa, qualquer caractere vai ser x elevado a esse caractere. Okay? Mais bx mais c igual a zero. Tá? Aqui, como a nossa equação é muito simples, né? As únicas coisas diferentes aqui para vocês devem ser esse cifrão, tá certo? Eu começo uma equação inline, eu posso começar uma equação inline com cifrão. Um cifrão ele sempre tem que ser por par um outro cifrão, então se eu comecei com um cifrão eu tenho que encerrar com outro cifrão, tá certo? E entre esses dois cifrões eu coloco a minha equação inline. Tá? Vamos rodar o nosso código só para ver o que está acontecendo. Então eu venho aqui, vou mandar ele rodar o código. Né? Ele rodou, então vocês podem ver aqui, deixa eu dar um zoom, né? Vamos ampliar aqui o nosso
visual, tá? Agora sim, está um pouquinho melhor, né? Então vocês podem ver, né, que ele fez a nossa equação e ele inseriu essa equação como se fosse parte do nosso texto, tá? Bom, o que eu queria mostrar para vocês é que a gente tem ainda, ou pelo menos mais duas maneiras, né, de inserir essa equação dessa maneira aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou comentar, tá, essa primeira inserção, né? Vou colocar um símbolo de percentual na frente dela, né? E vou inserir a nossa equação de uma forma alternativa, tá? De uma forma que tem mais o jeito do LaTeX, tá? Na verdade, que é a forma padrão do LaTeX. A gente coloca uma barra invertida e depois abre um parênteses, tá? Entre a nossa equação, ax elevado ao quadrado mais bx mais c, coloca a barra invertida e fecha o parênteses. Tá? Isso daqui também vai gerar a mesma equação, né? Tá, ok? Então, se eu comentei esse texto aqui em cima, ele não vai interpretar isso aqui. O que ele vai interpretar agora, o LaTeX, é essa equação aqui embaixo, né? Esqueci de colocar, que é igual a zero, né? Então, vamos mandar ele rodar agora essa equação e o nosso resultado vai ser exatamente o mesmo que a gente tinha obtido da outra vez, tá, ok? Bom, e eu tenho finalmente uma terceira forma de inserir uma equação inline que a gente vai usar muito pouco, ou poucas pessoas usam, porque ela acaba usando mais texto, né? A terceira forma é a seguinte, tá? Eu posso... eu não queria ter apagado isso, deixa eu desapagar, tá? Eu posso, ao invés de usar esses delimitadores de equação, eu posso delimitar a minha equação inline com um environment, tá? Qual que é esse environment? Eu vou escrever begin math, comecei o environment, né? Escrevo minha equação, ax ao quadrado mais bx mais c é igual a zero, tá? E dou um comando final, end math, né? Todo begin tem que ser pareado com end, tá? Mas o resultado final vai ser que o nosso modelo aqui não vai mudar em nada, né? Ele vai continuar exatamente gerando o mesmo resultado. Aqui o nosso PDF deve continuar exatamente igual, tá? Bom, vamos comentar isso aqui, tá? Depois eu passo o código-fonte para vocês e vocês vão ter essas três formas alternativas, né, de inserir, né, essa equação, tá? Então eu vou deixar até comentado aqui, né? Seguem três formas alternativas de inserir, tá, uma equação, tá, inline, né? Inline quer dizer alinhada com o texto, ok? E eu vou manter, tá? Eu vou usar como padrão a segunda forma. Eu prefiro usar, e no caso do TechWork, tá? Isso daqui é interessante porque eu consigo inserir isso aqui de uma maneira tranquila. Eu dou uma barra invertida dd espaço, tabulação, tá? Barra invertida dd tabulação. O que o TechWork faz? Ele já abre a nossa equação, já fecha a equação, coloca o cursor entre, né, a barra invertida abrindo a equação e a barra invertida fechando a equação, para a gente entrar na nossa equação, tá? Então eu vou entrar de novo aqui, né, ax ao quadrado mais bx mais c é igual a zero, tá? Vocês podem ver, na verdade, que eu não entrei exatamente o mesmo código de equação, né, nas três formas que a gente sugeriu acima, né? A primeira forma, a primeira vez que eu entrei aqui, eu dei um espaço entre o quadrado, mais entre o mais e o b, como eu fiz agora. Na segunda e na terceira eu não dei esse espaço. Quando eu estou inserindo uma expressão matemática, os espaços são solenemente ignorados pelo TEC. Tá? Depois eu comento como a gente pode acrescentar, forçar o TEC a aceitar algum tipo de espaçamento dentro de uma expressão matemática, né? Algum espaçamento que ele não faça automaticamente, mas por hora saibam disso. Então vocês podem, com toda a liberdade, né, mexer nesse espaçamento. Inclusive, às vezes é conveniente a gente começar, se a expressão matemática, o código-fonte da expressão matemática for muito longo, por vezes vocês podem querer
começar essa expressão matemática, né, com a sequência de abertura, né, da expressão, barra invertida, abre parênteses, né, coloca em uma linha, coloca a expressão em uma segunda linha e depois fecha, né, a nossa sequência na linha anterior. Tá? Deixa eu voltar aqui o meu cursor para o meio da equação. Tá? Vocês podem ver que quando o TeX ele criou, quando o TeXworks criou, né, essa abre e fecha equação inline, ele colocou aqui, depois do fechamento, esse pontinho aqui. Né? Esse pontinho aqui, ele tem um significado especial aqui para o TeXworks. Né? Ele é um símbolo que está indicando o seguinte: se você teclar a tecla Ctrl e Tab simultaneamente, você vai pular para esse pontinho. Né? Então o que acontece? Ele permitiu que eu simplesmente inserisse, né, o código-fonte da minha equação e depois pulasse para fora da equação. Tá? Aqui no caso eu só vou dar um ponto e vou terminar o nosso abstract. Tá? Vamos só rodar o nosso código para ver se está tudo em ordem, né? Deve estar. Tá? E veja que aqui depois do abstract também tem esse pontinho aqui, né, curioso aqui. Se eu der Ctrl Tab de novo, eu pulo, né, para depois do abstract. Tá? Vou pular, vou começar uma nova sessão, pulei para depois do abstract. Tá? Vocês devem desconfiar que eu devo ter uma abreviação, né, que o TeXworks vai entender como início de uma sessão, porque section é um comando que a gente usa com muita frequência, e de fato isso daqui é simplesmente se eu dar SE, tá? E Tab, ele já abre o comando para a gente inserir uma nova sessão. Tá? Então eu vou colocar aqui, né, a solução da equação de... Vamos escrever segundo de uma forma diferente, vamos escrever 2 com aquele símbolo, né, de ordinal masculino. Tá? E de fato a gente tem como fazer isso no LaTeX. Eu tenho um comando para inserir esse símbolo, né, que é text, né, de texto, ord, de ordem, né, masculino. Né, tá? Então, o ordinal de texto masculino. Se eu escrevesse text ord feminino, ele entenderia o símbolo de ordinal feminino, que seria aquele A superescrito. Né? Bom, depois de todo o comando, se eu der espaço, o LaTeX não vai reconhecer esse espaço. Para ele reconhecer o espaço, eu dou uma barra invertida e um espaço, que eu sei que ele vai reconhecer esse espaço, tá? E vou colocar de segundo grau. Tá? Ok? Então vamos lá. Né? Tá? Bom, então vamos começar o nosso texto, por exemplo, dizendo seja uma equação com a forma... Tá? E agora eu quero repetir a nossa equação ax² mais bx mais c igual a 0. Mas suponha que eu queira repetir essa equação em uma expressão que ocupe isoladamente uma linha. Eu não quero mais que ela fique alinhada com o meu texto, mas que ela fique em uma linha isolada. Tá? Bom, eu tenho novamente diversas formas de fazer isso. Tá? E cada uma dessas formas vai ter suas consequências. Tá? Se eu usar, tá? Se eu usar dois cifrões, tá? E colocar a equação ax² mais bx mais c igual a 0, tá? E encerrar com 2 cifrões, o LaTeX vai interpretar que eu quero uma equação em uma linha separada. Tá? Vamos só rodar para vocês verem o que vai acontecer aqui. Okay? Então ele começou, né, a solução da equação de segundo grau. A gente está com o texto ampliado, né, então ele está ocultando uma parte dele, mas vem aqui, seja uma equação com a forma. E o que ele faz? Agora ele não coloca a equação na mesma linha do texto, ele criou uma nova linha, inseriu a equação e centralizou essa equação. Bom, não é recomendável que a gente crie equação, tá, com uma linha própria dessa forma que eu acabei de apresentar para você. Essa forma ela é padrão no TeX, e no LaTeX ela pode apresentar algumas inconsistências, ela pode gerar um resultado tipográfico não o melhor. Tá? Então vamos evitar essa forma, eu vou deixar comentado aqui. Tá? E vou apresentar a forma mais comum quando eu quero
que a minha expressão matemática fique em linha própria e fique assim, né? Ou seja, é só essa expressão matemática, eu não tenho nenhuma numeração para ela nem nada, tá? O mais comum é a gente começar com uma barra invertida, abre colchete. Eu não queria ter apagado aquela forma lá, tá? Então agora sim, né? Eu vou começar com uma barra invertida, abre colchete e insiro a expressão, né? Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, tá? Novamente, para fechar, barra invertida, fecha colchete, tá? Eu não descobri, deve ter algum jeito de fazer isso de uma maneira automatizada, como a gente faz com a equação inline no TechWork, mas eu confesso que eu não descobri, tá? Vocês depois podem tentar ler o manual do TechWork, né? Se vocês vierem aqui no Help, ele tem um curto manual, né, por TechWorks. Se vocês clicarem aqui, ele vai abrir um PDF com o manual do TechWork, tá? Mas eu não quero fazer isso agora, mas vocês podem fazer isso, né? Tá, ok? Eu vou rodar então essa equação, ela vai ficar isolada, tá certo? E vamos rodar de novo então o nosso código, só para a gente ver que a gente vai obter exatamente o mesmo resultado, né? Tá ok, tá? Então, mesmo resultado como era de se esperar, tá? Vou comentar também esse caso aqui, depois eu vou descomentar que eu quero usar... não, eu vou comentar porque eu vou querer usar essa equação com um detalhe adicional, tá? Mas antes de fazer isso, tá? Vou comentar novamente mais duas maneiras de chegar ao mesmo resultado. Agora eu vou usar dois possíveis environments, dois possíveis ambientes, tá? Um deles, tá, é o ambiente DisplayMath. Eu não sei se ele completa automaticamente aqui. Não, também eu não fiz corretamente, né? Vamos ver se aqui ele faz. Não, ele não faz. Já suspeitava disso. Então vamos lá, begin DisplayMath, tá? E vou colocar aqui embaixo um end DisplayMath, tá? Essa é uma solução que a gente usa raramente porque ela usa, a gente tem que digitar um pouco mais, né, do que simplesmente uma barra invertida e abrir colchete, tá? Então ela não traz muito benefício para a gente. Mas vamos lá, tá? Se eu colocar então entre, né, um begin DisplayMath e um end DisplayMath, a nossa equação, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, tá? E mandar rodar o nosso código fonte, novamente eu devo chegar ao mesmo resultado, tá? Bom, vamos comentar isso aqui porque eu não quero essa solução. Então vamos lá, Ctrl Shift, selecionei então, né, as linhas que eu queria comentar e pressionei Ctrl Shift, fechamento de colchete, tá? E vou agora para a nossa última alternativa, que seria begin equation, tá? Então ele vai dar, vou só dar EQ, tá? Vou dar tab, ele entendeu que é o begin equation, mas eu quero begin equation com asterisco, tá? Eu já explico para vocês o que é isso, por enquanto vejam que se eu der begin equation e asterisco e colocar o meu código fonte entre, né, o begin e o end, tá? Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero e mandar rodar, tá? O meu resultado aqui não deve se alterar em nada, né? Okay? Eu devo chegar exatamente no mesmo resultado. A única modificação é que essa bolinha aqui que ele usa para marcar, né, o destino de um Ctrl Tab apareceu porque eu ainda não dei o meu Ctrl Tab, né? Ok? Então eu tenho aqui três maneiras, tá, de colocar a minha equação, tá? Em linha, a minha expressão, né? Em uma linha isolada, tá? Centralizada, sem numeração. Eu já vou falar então da possibilidade de a gente colocar ela com numeração, tá? Então eu vou deixar isso aqui comentado também, porque eu vou querer que a minha equação apareça de uma maneira diferente, tá? Deixa eu só colocar aqui também, para depois, quando eu passar o texto para vocês, né? Eu tenho aqui de fato quatro maneiras, né? Quatro maneiras de inserir
uma expressão matemática que ocupe linha própria. Tá? Essa maneira aqui eu vou colocar, né, modo não recomendável no LaTeX. Tá? Os outros modos são igualmente factíveis, não teria nenhum problema usar qualquer um deles, tá? Mas o que vai acontecer aqui se ao invés de usar begin equation, eu der um begin equation com asterisco, eu der um begin equation e jogar aqui no meio a nossa equação, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, tá? Então, agora a gente vai perceber uma pequena diferença, tá? Eu já entrei na equação, eu já vou dar o Ctrl Tab para sair dela, vou dar um Enter que eu vou começar o restante do texto um pouquinho mais para frente. Vou mandar rodar, tá? O que acontece aqui? A minha equação, eu vou ter que reduzir um pouquinho o zoom para vocês verem tudo, ela aparece agora com um númerozinho à direita. Esse númerozinho aqui vai ser uma forma de eu me referir a essa equação mais para frente, tá? Para eu me referir a essa equação mais para frente, fazer uma referência cruzada, o que eu vou colocar aqui é dentro do environment equation, né? Eu vou colocar aqui um label, né? Um rótulo, né? E esse rótulo aqui eu posso escrever qualquer coisa como argumento do meu label, né? Vocês sabem disso. Eu escrevi EQ 2.1, né? Do tipo equação, tá ok? É uma convenção que usualmente a gente usa quando a gente não está muito criativo para se referir às equações, tá? Então essa aqui é a primeira equação que eu inseri, tá? Vamos explicitar um pouquinho o que é cada letrinha nessa equação, tá? Então eu posso fazer na qual, né? Na qual. E aqui eu posso começar um environment que eu chamo de environment description, tá? bdesk, eu acho que vai funcionar, não? Ele não entende. Então eu vou colocar aqui begin description and description, tá? E o environment description, né, eu já comentei para vocês, é um environment no qual, semelhante ao itemized ou enumerate, né, só que aqui, para cada item que eu coloco nesse environment, né, eu posso colocar como opção, né, um título, um rótulo para esse item, né, e aqui os rótulos vão ser, tá, a letra X, e eu vou explicar, né, que X, tá, é uma incógnita, né, e aqui eu também vou colocar um outro item, e o rótulo do item aqui vai ser A, é uma expressão matemática, eu coloquei, né, entre abrir e fechar expressão matemática, tá? B e C, né? Fecha o item, tá? São parâmetros reais conhecidos. Estou dizendo que a minha única incógnita é x, a, b e c são um número real qualquer, tá? E terminei com um ponto final, né? Então a gente vai ficar com essa expressão aqui, né? Ok? Tranquilo, né? Bom, imagine que eu posso, eu quero explicar, né? Então agora eu vou seguir os passos que estão nessa demonstração aqui, né? Então o primeiro passo, o que foi aqui? Eu subtraí 6 dos dois lados da igualdade, né? Então vamos explicar isso meio exaustivamente, só para a gente praticar, né? Ok? Então vamos voltar lá para o nosso Tech Work. Então eu vou escrever aqui subtraindo, né? Vamos colocar aqui DD, que fica mais fácil, né? C dos dois lados de... E agora eu vou me referir à equação que está lá em cima, tá? Para referir a uma equação, eu vou usar o comando que eu preciso, para isso eu preciso do nosso package math tools, tá?
ecref, tá? E aqui eu dou o label da minha equação, eq 1, tá? Se eu fizer isso, tá? Bom, e vamos colocar aqui obtemos, né? Depois a gente põe o restante, tá? Se eu fizer isso e mandar rodar o nosso código fonte, né? O que ele vai fazer, tá? Subtraindo C dos dois lados de 1, tá certo? Ele colocou esse 1 aqui entre parênteses, tá? Se eu não tivesse o comando mathTools, tá? Para fazer isso eu teria que usar ref, tá? eq1, mas quando eu dou esse ref, ele vai só se referir, colocar o número 1 e não vai colocar os parênteses de lado a lado. Então eu teria que colocar isso aqui entre parênteses, tá? Então se vocês não tivessem usando o mathTools, tá? O restante do código funcionaria perfeitamente. E se vocês fizessem isso, quando eu mando ele rodar aqui, tá? Ele vai gerar o mesmo resultado, né? Ok? Mas por brevidade, tá? Por vezes é melhor a gente colocar dessa maneira. Então eu vou colocar aqui, voltar ao nosso código original, tá? Então o que a gente obtém, né? Quando a gente subtrai, né, C dos dois lados. Vou começar na outra linha porque eu vou querer deixar, tá, o que eu vou obter aqui em uma linha própria, né? Então eu vou dar aqui barra invertida, abre colchetes, tá? E a gente vai ficar com ax ao quadrado mais bx é igual a menos c, né? Okay? Que foi o nosso primeiro passo da nossa equação lá em cima, né? Ok? Eu estou sempre mandando rodar o nosso código para ver se está saindo tudo direitinho, né? E eu estou usando aqui, usualmente, eu clicando com o mouse sobre esse botãozinho aqui, né? Esse botãozinho bolinha verde com uma setinha no meio, mas eu posso usar um atalho, né? Para que ele faça, que ele monte o nosso documento do LaTeX, né? Eu posso dar simplesmente Ctrl T, tá? E talvez seja mais fácil a gente começar a fazer isso daqui para frente, porque isso daqui é mais rápido de ser feito, né? Tá ok? Vou dar Ctrl T, tá? Também percebi agora há pouco que a gente não montou o título do nosso documento, né? Então, para que ele fique bonito, embora isso aí seja só um exemplo, né? Eu vou colocar aqui, né, o comando make title. Vamos ver se ele não make title. Tá, pronto. Tá. Agora sim, se eu der Ctrl T de novo, né, eu vejo o que está acontecendo. Agora sim, ele pôs o título, nosso documento está mais bonitão, não é verdade? Vamos voltar aqui para o nosso documento aqui, para o nosso código fonte, tá? Então vamos agora para o nosso segundo passo, tá? Vou colocar um ponto final aqui, que é o nosso segundo passo. Eu vou começar em uma outra frase, né? Então vamos voltar aqui. O segundo passo, o que a gente fez? A gente vai somar dos dois lados b ao quadrado sobre 4a. Tá? Então a gente vai ter que agora descobrir como que escreve uma fração, né, no LaTeX. Tá? E é uma coisa fácil de se fazer, como quase tudo que de matematicamente é fácil. Depois que a gente aprende os comandos, realmente fica muito agradável trabalhar com matemática no LaTeX. Tá? Bem mais agradável do que em um software do tipo Word. Tá? Bom, então vamos lá, tá? Então o que eu vou falar agora, então, somando aos dois lados dessa igualdade. Tá? Então agora eu vou escrever a fração, né? B ao quadrado sobre 4, como que era? B ao quadrado sobre 4a, né? Tá certo? Então eu vou voltar aqui, né? Dessa igualdade. Então eu vou colocar aqui uma expressão inline, tá certo? E para inserir a fração, eu vou usar o comando frac, tá? Isso ele deve ter. Frac, tá aqui, né? Perfeito, né? Frac. O comando frac, ele tem dois argumentos. O primeiro argumento é o numerador, o segundo argumento o denominador. Então aqui b ao quadrado era o nosso numerador, tá? Para ir para o denominador, Ctrl Tab, né, tá certo? 4a era o nosso denominador, tá? Então, somando aos dois lados dessa igualdade, b ao quadrado sobre 4a, obtemos, tá? Bom, vamos ver o que está saindo até aqui. Ctrl T, mandei rodar, tá? Então ele falou, somando aos dois lados dessa igualdade, b ao quadrado sobre 4a, obtemos, e agora eu vou
colocar ela na forma de uma equação, de um display math, né, de uma equação que está com uma linha própria, tá? Então eu vou ter ax ao quadrado mais bx mais, tá? Então vamos lá, frac, tá? B ao quadrado, Ctrl Tab, né? 4a, tá? É igual, tá? Eu vou ter menos c, né? Mais, novamente, a mesma expressão, né? B ao quadrado sobre 4a. Para praticar, eu não vou copiar, eu vou inserir de novo essa expressão, tá? Frac b ao quadrado sobre 4a, tá certo? E vamos já colocar, tá, esse lado direito, né, rearranjado com o mesmo denominador. Então vou entrar aqui de novo uma fração, tá? Eu vou colocar b ao quadrado menos 4ac sobre 4a, né? Ok? E a gente começou a expressão em linha isolada. Eu preciso fechar essa expressão, né? Vou pôr um ponto final aqui, Ctrl T, para ver se o nosso código está rodando direitinho. E aqui do lado vocês estão vendo, então eu fiquei com ax mais bx mais b ao quadrado sobre 4a igual a esse termo intermediário, né, que é igual agora, só simplesmente a gente colocou tudo no mesmo denominador, o termo positivo na frente do negativo, fica b ao quadrado menos 4ac. Já estamos chegando perto, né, daquela expressão a qual a gente está acostumado, né, ok? Então agora vamos só usar o que a gente... vamos só seguir aqui o nosso roteiro. O que foi feito aqui na terceira linha, tá? Na terceira linha, não, na quarta linha. Essa segunda termo somado aqui, ele foi multiplicado e dividido por 2 vezes raiz de a, né? Ok? Então vamos lá, vamos explicar o que foi feito aqui, né? Na sequência aqui do nosso texto, eu vou escrever aqui multiplicando, né, e dividindo, né, o segundo termo do lado esquerdo dessa igualdade vem, e aqui vou escrever então novamente, tá? Então ax ao quadrado, tá? Mais, então como que está lá na nossa expressão, 2 raiz de a vezes x, tá? Ou 2x raiz de a, né? Sobre vezes b sobre 2 raiz de a, 2x, e agora raiz de a, né? Então você tem que aprender um novo comando aqui, tá? Bom, novamente é fácil, né? Se vocês estão... eu quero a raiz quadrada de fato, né? Eu vou dar SQRT, tá? SQRT, Square Roots, né? Então abreviação em inglês, né? E é um comando que ele vai ter um argumento, né? E o argumento aqui é a raiz quadrada de a, tá? Esse comando, depois a gente brinca um pouquinho com ele, eu já mostro que deixa eu mostrar uma variação que a gente pode fazer com esse comando. É claro que essa expressão não é a nossa expressão final, mas se eu rodar isso aqui, né, vocês vão obter aqui, né, 2x raiz de a, né, ok? Não é o que eu queria obter finalmente, mas esse comando square root, né, que a rigor seria a raiz quadrada, eu posso transformar ele numa raiz cúbica, numa raiz quinta. Ele aceita, tá, um argumento opcional, e esse argumento opcional exatamente é o argumento da ordem da raiz que vocês querem obter. Então, se eu quisesse uma raiz cúbica, eu colocaria barra invertida, SQRT, entre colchetes 3 e entre parênteses A. Vou mandar rodar. Olha só o que acontece, ele recompõe aqui raiz cúbica de A, como vocês podem ver, né? Ok? Bom, mas eu não quero isso, na verdade, né? Foi só para ilustrar para vocês. O que a gente queria fazer era pegar o segundo termo da expressão, o bx, eu multipliquei por 2 raiz cúbica de A e vou dividir isso daqui por 2 raiz cúbica de A, né? Tá ok? Então veja que o x eu já coloquei aqui, né? 2x raiz cúbica de A, então só falta b dividido por
2 raiz cúbica de A. Daí a gente não altera a nossa expressão, né? Então eu vou colocar aqui o comando frac, tá? B, raiz cúbica não, raiz quadrada, né? Sobre raiz quadrada de A, ok? E o resto da equação a gente simplesmente, né, reproduz, né? Então mais, agora eu vou, a fração B ao quadrado sobre 4A igual a, né, a fração de B ao quadrado menos 4AC sobre 2 vezes sobre 4 vezes A, ok? Vamos mandar rodar, né? Eu sei que então o que a gente percebe agora é que a gente chegou a um quadrado perfeito, né? Isso daqui é x raiz de A ao quadrado. Aqui eu tenho 2 vezes x raiz de A vezes b sobre A, b sobre 2 raiz de A, nossa expressão aqui está faltando um 2, vou dar o Ctrl T de novo, b sobre 2 raiz de A, mais b sobre 2 raiz de A ao quadrado, né, que fica b ao quadrado sobre 4A. Tá? Isso daqui, então, eu posso pensar como um quadrado perfeito, né? Mas vamos explicar bem no nosso texto, para a gente estar praticando. Né? E aqui eu tenho b ao quadrado menos 4ac sobre 4a, que era a expressão que a gente já tinha. Né? Então vamos explicar isso aqui direitinho. Tá? Chamando, vou colocar da seguinte maneira, o lado direito dessa equação é um quadrado perfeito, né? Com a forma abri e fechei, né, a nossa equação inline, tá? A forma desse lado direito, mas eu vou entrar a expressão, né, aqui no nosso código-fonte na próxima linha, né? A forma desse lado direito, o que é a x ao quadrado, x raiz quadrada de A mais b sobre 2 raiz de A tudo isso elevado ao quadrado. Tá? Vou mandar rodar isso daqui e vocês vão ver que o nosso resultado não vai ser exatamente o que a gente desejava, né? O que está acontecendo? Esse parênteses aqui, ele está um pouquinho curto, né? Para ele abranger essa fração, né? Aqui, tá ok? Então, eu gostaria que esse parênteses aqui ele fosse um pouquinho maior, tá? Na verdade, então, eu quero não inserir um parênteses, mas seria um comando para o LaTeX para delimitar uma expressão por um parênteses devidamente redimensionado para conter essa expressão. Antes de fazer isso, eu só vou rearranjar o código-fonte para melhorar a legibilidade, né, e para ficar mais fácil mostrar o que eu estou fazendo, para destacar o que eu quero fazer agora. Né, tá okay? Então eu vou primeiro deixar a sequência de caracteres de abertura e de fechamento da nossa equação inline, tá, em linhas separadas. Vou deixar indentado a expressão que está dentro, entre essa abertura e esse fechamento. Vou deixar também em linhas separadas, tá, a abertura do nosso parênteses e o fechamento desse nosso parênteses, ok? Para indicar que essa abertura de parênteses do LaTeX não é um símbolo fixo, de tamanho rígido de parênteses, mas que ele deve ser escalonado de acordo com o comando de uma expressão que ele vai circunscrever, tá? Eu vou usar um par de comandos, um comando left antes da nossa expressão e um comando right após a nossa expressão.
todo comando left tem que vir necessariamente acompanhado de um comando right, tá? Então, se eu escrever aqui left parênteses, eu estou dizendo para o leitor o seguinte: olha, eu quero circunscrever uma expressão com parênteses à esquerda. Quando eu falo isso, o leitor já entende que a expressão que vai se seguir, o nosso parênteses, ele tem que se conformar em tamanho com a expressão que vai se seguir. Ele vai ficar aqui no nosso PDF um pouquinho mais alto, porque a expressão que se segue tem uma fração que é um pouco mais alta, tá? Como eu falei, todo left tem que vir acompanhado de um right, tá? E o right ele vem antes do símbolo do fechamento da expressão, da expressão que vai ser circunscrita, né? Então, antes aqui do fechamento do nosso parágrafo, tá? Quando eu faço isso e mando rodar de novo o texto, vamos só deixar mais destacado aqui, né, a nossa expressão, tá? Essa expressão aqui, prestem atenção no que vai acontecer com ela agora, quando eu mando rodar o texto, né? Vocês vão ver que esses parênteses eles ficaram agora mais altinhos, mais condizentes, né, com a expressão que está aqui no meio. Tá? Só para comentar, eu posso usar um left, abertura de parênteses, e um right com outro símbolo, né? Por exemplo, um fechamento de colchetes. O leitor que não vai ter problema com isso, ele vai colocar um símbolo de parênteses à esquerda, um de colchetes à direita, os dois redimensionados para circunscrever bem, né, a nossa expressão. Se eu quiser, vocês vão com frequência, né, querer circunscrever, tá? Uma expressão com abertura e fechamento de chaves, tá? Só que isso daqui vai gerar um problema. A gente pode até mandar rodar, mas o leitor que vai acusar um erro. Eu vou mandar rodar e ele vai reclamar, né? Qual que é o problema, né? O problema é que a abertura de chave, ela é interpretada, a chave, né, ela é interpretada como delimitando argumentos de comandos, tá? Então ele não está sendo interpretado como um caractere aqui. Se eu quero que o leitor que interprete a chave como caractere, isso vale para todo caractere especial, como por exemplo o cifrão, né? Ela deve ser precedida de uma barra invertida, tá? A barra invertida ela vai dizer para o leitor que, ó, trate o que se segue a essa barra como um caractere normal, tá? E não como um caractere especial. Então, se eu fizer isso, tá? Ele vai delimitar a nossa expressão por chaves, né? Não é o que a gente queria, né? Então, vamos voltar à nossa situação inicial. Eu vou delimitar à esquerda por uma abertura de parênteses, mas antes de chegar, né, ao nosso de voltar exatamente o que a gente queria, tá? Só para ilustrar, se eu colocar right ponto, ele vai colocar um parênteses à esquerda, porque eu estou com left, abre parênteses, e o ponto indica depois do right ou depois do left, coloca desse lado você não coloca nada. Então eu vou ter sempre o left acompanhado de um right, tá? Mas aqui o right, se ele for seguido de um ponto, o right não vai ser simplesmente ignorado o símbolo que se segue ao right, tá? Se fosse o left seguido de um ponto, seria ignorado o símbolo que se sucede ao left, né? Então mandar rodar aqui, tá? E agora que vocês podem ver, né, de fato ele só circunscreveu à esquerda. Não é o que eu queria, mas de novo, né, era só para ilustrar para vocês que isso pode ser feito. Vamos deixar aqui com parênteses para a coisa funcionar do jeito que a gente queria, tá? Ok, né? Então chegamos, né, ao lado direito é o quadrado perfeito com a forma. Eu estou aqui, quero vir aqui para a bolinha, eu dou Ctrl Tab, estou aqui na bolinha, né? Tá ok? Quero colocar um ponto aqui, tá? E vou seguir, né? Substituindo, tá? Esse resultado obtemos. E agora vamos voltar à nossa expressão, né? Obtemos do lado direito, então eu quero colocar exatamente o que a gente acabou de escrever, né? Então, left, abre parênteses, ok? X raiz quadrada de A mais a fração frac B sobre 2 vezes raiz quadrada de A fechando com right, fecha parênteses, elevado ao quadrado,
igual, e agora a gente coloca aqui o nosso lado direito que não mudou, né? Frac b ao quadrado sobre 2 raiz quadrada de a. Oh, eu acho que eu falei, não coloquei correto, né? O nosso lado direito é b ao quadrado menos 4ac menos 4ac sobre 4a. Não tem nada de 2 raiz quadrada de a. Depois vai aparecer do lado direito 2 raiz quadrada de a, né? De fato, o nosso próximo passo, né? Sobre 4a. Mandando rodar, para ver se a gente não inseriu nada errado. A gente, por vezes, insere, né? Então, olha, inseri. O que eu inseri errado? Eu escrevi o right sem o T no final, né? Ficou right e não right, né? Então, vamos lá, rodar de novo. Tá? Assim, tem que parar de rodar. Agora manda rodar. E ele reclamou também, por quê? Porque eu esqueci de fechar a nossa expressão matemática, né? Vamos parar de rodar, rodar de novo. E agora sim, né? Estamos com onde a gente queria chegar. Né? A gente pode escrever que essa igualdade será verdadeira caso... Quando é que um número ao quadrado é igual a outro número? Quando esse número elevado ao quadrado, que foi elevado ao quadrado, é igual a raiz quadrada do outro número, ou quando ele é igual a raiz quadrada de menos o outro número, né? Então vamos escrever dessa maneira, né? Caso ocorra de colocar inline essa equação, que ela não vai ser pequena, né? Enfim, não é muito grande, mas não vai ser tão pequena assim, x... Eu vou tirar o quadrado do lado esquerdo, tá? Raiz quadrada de a mais a fração com b sobre 2 vezes raiz quadrada de a seja igual a fração, de fato, a raiz quadrada do termo à direita, né? Então, raiz quadrada da fração de b ao quadrado menos 4ac sobre 4a. Tá? Bom, isso aqui a gente pode tirar o 4 para fora dessa equação, né? Podemos reescrever essa expressão aqui à direita da seguinte maneira. Aqui talvez valha a pena a gente colocar a nossa equação em mais de uma linha, né? Nossa expressão aqui mais de uma linha, só por uma questão de legibilidade. Então, igual a fração entre raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2 raiz quadrada de a. Faltou fechar aqui o nosso denominador da fração, né? Eu não usei o autocomplete do TechWorks e às vezes a gente esquece de algum denominador quando faz isso, né? Vou mandar rodar de novo, agora funcionou, né? Então tá aqui, né? Então simplesmente o que eu fiz? Extraí a raiz, tirei o quadrado desse lado e igualei a raiz quadrada do outro lado, né? Ok? E a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2 vezes a é b ao quadrado menos 4ac sobre 2 raiz de a. A gente vai usar isso daqui a pouco, tá? Mas isso daqui também vai ser verdadeiro, né? Então eu disse que seria verdadeiro caso isso acontecesse, ou caso acontecer o que se segue agora, né? Então vamos abrir e fechar aqui nossa equação para não cometer o mesmo erro que eu cometi agora há pouco, tá? Eu vou copiar aqui, né, nosso começo da nossa expressão. De fato, eu vou copiar toda essa expressão. A única diferença que vai ter aqui vai ser um sinal negativo do lado direito. Então a gente pode selecionar a expressão, dar Ctrl C e Ctrl V para colar, né, no lugar que a gente quer, tá? Então na verdade, de fato pode ser x raiz de a mais b sobre 2a, pode ser
essa raiz quadrada ou menos essa raiz quadrada. Então eu coloquei um sinal de menos aqui e vou colocar o sinal de menos diante dessa fração também, né? Tá? Então se vocês verem o que eu fiz aqui, o resultado é que eu vou ter ou acontece isso ou isso aqui embaixo, né? É mais ou menos, né? Então talvez seja até melhor colocando, né? De uma maneira, vou colocar uma vírgula aqui, ou mais resumidamente, e eu vou copiar exatamente essa expressão aqui. Só quero mudar uma coisa. Onde aparece o menos, eu quero agora que apareça mais ou menos, né? Como que será que vai ser o comando para mais ou menos, né? Bom, em inglês mais é plus, menos é minus, né? Então deve ser alguma coisa como barra, alguma coisa com plus minus, né? De fato é PM, tá? A abreviação, né? De mais ou menos em inglês, tá? E eu vou colocar aqui a mesma coisa, é PM. Então como que vai ficar? Tá? Então, x raiz de a mais b sobre 2 raiz de a, resumindo essas duas expressões em uma, né, igual a mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2 raiz de a. Tá? Esse aqui eu vou dar um ponto, né? Agora a gente pode subtraindo eu vou subtrair a fração b sobre 2 raiz de a dos dois lados dessa igualdade, né? E bom, vamos passo a passo, subtraindo isso daqui dos dois lados dessa igualdade, vem, então quando eu tiro isso dos dois lados, de fato eu estou passando b sobre 2 raiz de lado de a de um lado para o outro, né? O que a gente vai obter aqui? A gente vai obter x raiz de a é igual a, vamos colocar menos b, a gente está subtraindo os dois lados, menos b sobre 2 vezes raiz de a, né? De um lado ele cancelou, do outro lado ele vai ficar menos b sobre 2 vezes raiz de a, e agora a gente coloca o restante da expressão que a gente já tinha montada, né? Que é mais ou menos PM, né? Frac raiz quadrada b ao quadrado menos 4ac sobre 2 raiz de a. Tá? Bom, acho que a gente pode já colocar nessa mesma expressão, já simplificar um pouquinho, né? O segundo lado, de fato, colocar todo mundo sobre o mesmo denominador. Vamos colocar aqui igual a, então vamos fazer aqui uma fração menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2 raiz de a. Ok? E agora, finalmente, né, dividindo, né, dos dois lados dessa igualdade por raiz de a, finalmente, dividindo essa igualdade, os dois lados dessa igualdade, né,
os dois lados dessa igualdade por... Vou fazer aqui raiz quadrada de A. Eu não queria fazer isso que eu fiz agora, mas enfim, já rodamos um pouquinho. Eu queria só vir para cá, né? Obtemos a solução da equação, aquela equação que a gente havia colocado lá na frente, né? Eu só lembrando dela, eqref EQ, tá certo? Que é então vou ficar com x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2 vezes a, né? Porque aqui eu vou dividir dos dois lados por raiz de a, no denominador já tinha uma raiz de a vezes a dá a, né? Enfim, e daí a gente chegou ao final da nossa demonstração. Ok? Então tá aqui, né? Nós fizemos um pequeno texto, né? Que demonstra, né, a solução, a fórmula Bhaskara, né? Vocês já deviam ter visto isso alguma vez na vida, né? Se não tiveram, teve oportunidade de se lembrar, mas efetivamente o objetivo dessa aula não foi essa demonstração, evidentemente, né? Vocês já viram isso no ensino médio, né? Mas foi mostrar como a gente pode usar, né, os recursos de matemática, né, de editoração matemática no LaTeX, tá? Antes de terminar, talvez só um comentário, né? Veja que quando a gente coloca as frações em equações inline, essas frações ficam pequenininhas, né? Por vezes vocês talvez não queiram esse resultado, tá? Então vamos pegar nesse caso aqui, né, esse b sobre 2 raiz de a, que o b está pequenininho, o 2 raiz de a também está pequenininho, e ver como a gente pode modificar isso caso a gente não queira que fique dessa maneira. Normalmente o LaTeX ele deixa essas equações, essas frações inline com tipo pequenininho, para que o espaçamento entre as linhas não seja fortemente alterado. Mas se não for esse, se a gente não quiser isso, a gente tem sempre uma alternativa. Tá aí no nosso caso aqui, então aqui onde a gente estava, cadê o nosso código aqui? Subtraindo, né, fração b sobre 2 raiz quadrada de a, tá? Bom, a regra geral é, se eu não quero que isso daqui fique pequenininho, eu posso dar um comando que é o comando display style, tá? Esse comando diz o seguinte: olha, eu sei que eu estou numa equação inline, mas use o estilo de formatação de uma equação do tipo display, uma equação que tem uma linha própria, né? Então eu vou mandar esse comando, vamos prestar atenção no que acontece com esse b sobre 2a aqui, né, no qual eu estou dando um zoom aqui, ok? Então vamos fazer isso, vou dar o Ctrl T. E vocês podem ver que agora a fração não ficou mais pequenininha, tá? No caso da fração, tá, eu tenho uma outra alternativa, tá? Porque isso daqui vale para qualquer recurso que o LaTeX use para deixar a linha, uma expressão matemática mais baixinha para reduzir o espaçamento entre linhas, né? Mas no caso de uma fração, eu tenho um comando alternativo que é dfrac, né, de display style frac, né, fração, né? Então, se eu usar esse comando, eu também vou obter o mesmo resultado, tá? Então, fica ao gosto do freguês. O que eu vou fazer aqui bom, quando eu passar esse código para vocês, eu vou passar comentado dizendo que vocês podem usar dfrac ou display style se vocês querem que a fração apareça no estilo no qual ela aparece, né, nas equações de linha própria, tá, ok? Bom, enfim, então a ideia dessa aula era ilustrar, né, como a gente pode usar a notação matemática para apresentar, né, expressões matemáticas no LaTeX. O propósito não foi ser
cobrir, né, extensivamente todos os recursos de expressão matemática no LaTeX, que efetivamente eles são muitos, tá? Mas apenas que vocês tivessem uma noção de como entrar esse recurso e os principais recursos. Se vocês quiserem mais informação, né, sobre como escrever matemática no LaTeX, uma boa referência que está aparecendo agora na tela, né? E ela na verdade o endereço é https://n.wikibooks.org/wiki/latex/mathematics. Eu estou escrevendo agora na tela para vocês poderem ver com maior espaço também. Então, se vocês consultarem, né, esse site, vocês vão ter um bom primeiro contato mais amplo, com mais detalhes sobre como entrar expressões matemáticas no LaTeX, tá? E com algumas referências úteis ao final do texto, tá? Então, eu acho que é um bom começo para se pensar equações matemáticas no LaTeX, tá ok? Então é isso que eu queria fazer com vocês hoje. Eu acho que a gente cumpriu a nossa meta, né? Tá aqui o nosso texto final, ficou bonitinho, ficou bem legal, as expressões matemáticas ficam bem bonitas no LaTeX, como vocês podem ver. E o que eu vou fazer é passar algumas tarefas para vocês praticarem entrar expressões matemáticas, não apenas as que a gente inseriu aqui. Vocês vão ter que buscar algumas soluções, tá? Se vocês tiverem dúvidas, entrem em contato que eu ajudo vocês.